A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Queridos, nós estamos numa série de estudo dos 2 capítulos proféticos de Mateus capítulo 24 e 25, onde Jesus fala sobre a sua vinda e sobre o final de todas as coisas. Se vocês quiserem mais informações sobre esse assunto de grande importância, o link dos vídeos dessa série O Fim Está Chegando estará na descrição de nosso vídeo. Toda segunda-feira nós postamos um vídeo novo em nosso quadro de estudos bíblicos. Estamos estudando hoje todo o livro de Mateus, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E se você quiser assistir esses estudos, eles estarão numa playlist aqui na descrição desse vídeo. O tema de hoje é o dia e a hora ninguém sabe. O texto é o livro de Mateus capítulo 24, do versículo 36 a 44. Queridos, antes de entrar no estudo, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que se inscreva em nosso canal, ative o sininho e deixe aí o seu comentário. No texto de hoje, Jesus se refere à sua segunda vinda após a grande tribulação de 7 anos que se iniciará após o arrebatamento secreto da igreja. Assista, querido, o vídeo A Volta de Jesus, o card estará logo aqui em cima, e você verá a diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo para reinar durante o milênio aqui na terra. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus disse que o dia e a hora da sua segunda vinda é desconhecido, nem os anjos sabem. Quando Jesus disse que nem o Filho sabia, ele estava se referindo naquele momento que ele estava no seu ministério terreno, pois Jesus, a Bíblia diz que Jesus tinha se esvaziado de toda a sua glória divina para vir à terra como um simples homem para nos salvar. Mas após a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, ele se assentou em seu trono de glória de novo, e agora como Deus, ele, o Pai e o Espírito Santo, sabe claramente qual é o ano, o mês, o dia e a hora daquele grande evento que é a sua segunda vinda, ou o grande e terrível dia do Senhor, como falaram os antigos profetas. Será um dia de juízo sobre toda a terra. Queridos, aqui nós aprendemos a primeira lição, para nos prevenir contra a tentação de ficar marcando datas ou de acreditar naqueles que assim o fazem, pois todos aqueles que tentaram marcar datas acabaram frustrados. Mateus 24, 37 e 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Queridos, Jesus disse que os dias que antecederiam a sua volta seria marcado pela apostasia e pela indiferença. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12 ao 14. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Aqui Jesus, nesse texto, se refere à grande apostasia, aonde o amor humano, o amor fraternal, se esfriaria, como Jesus acabou de dizer aqui nesse texto. Jesus compara os dias da sua segunda vinda, que será dia de juízo sobre os moradores da terra que rejeitaram o seu plano de salvação, com os dias de Noé, que foram dias de juízo sobre aqueles povos perversos que também rejeitaram a pregação de Noé, que estava sempre convidando eles ao arrependimento e anunciando o juízo do dilúvio que em breve viria,
caso eles não se arrependessem. O interessante é que a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, fala sobre a perversidade no coração daqueles povos como motivo para o juízo do dilúvio. Mas aqui em Mateus capítulo 24, versículo 38 e 39, Jesus enfatiza a indiferença e a apostasia como motivo para o juízo que virá na grande tribulação, antes da segunda vinda de Cristo. Jesus diz que eles comiam, bebiam, casavam, ou seja, festejavam. Enfim, eles viviam como se fossem viver para sempre. Apesar de serem avisados por Noé que o dilúvio estava chegando, eles continuavam indiferentes, como se o dilúvio não fosse atingir eles. Quando veio o dilúvio, eles estavam desprevenidos e acabaram morrendo, pois estavam longe da arca, que era o único lugar seguro que existia. Jesus disse que quando ele voltar, o mundo estará assim também, desprevenido, e somente aqueles que estiverem em Cristo, ou seja, dentro da arca da aliança, esses sim serão salvos. Veja, querido, o que Paulo diz sobre esses dias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo a paz e a segurança, eis que sobrevirá sobre eles repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de maneira alguma escaparão. Mateus 24, versículo 40 e versículo 41, Jesus diz que naquele dia 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Queridos, esses 2 versículos são usados muitas vezes em pregações para ilustrar o arrebatamento da igreja, avisando os descrentes que frequentam a igreja, que são cristãos nominais, mas ainda não se entregaram de verdade a Cristo. Eles dizem que esses cristãos falsos serão deixados para trás na grande tribulação. Hoje em dia existem muitos filmes que falam sobre esse tema. Mas embora essa aplicação seja válida, o contexto aqui, nesse texto, não fala do arrebatamento, mas sim do dia do Senhor, da segunda vinda de Cristo. E no livro de Apocalipse fala sobre os juízos que ocorrerão na terra, sobre aqueles que farão uma aliança com o anticristo, aceitando a marca da besta, que será um sinal de aliança com o governo mundial, aonde quem não tiver essa tal marca, que ainda nós não sabemos o que vai ser, eles não poderão viajar, eles não poderão entrar em lugares públicos, não poderão comprar, enfim, quem não tiver tal marca terão que viver isolados da sociedade, numa espécie de uma aldeia de leprosos. Jesus disse, em primeiro lugar, que um será levado pelo juízo de Deus, que cairá sobre aqueles que aceitarem a marca da besta, mas o outro será deixado para reinar com Cristo no milênio, ou seja, aqueles que rejeitarem a marca da besta por ser servos de Jesus Cristo serão poupados na grande tribulação. Querido, veja em segundo lugar o que diz aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que eles diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias 4, do 1 ao 3. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos.
de modo nenhum lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas, para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como o bezerro solto na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, só para concluir a mensagem de hoje, Jesus então finaliza o seu discurso nos convidando a ter uma vida de oração e vigilância, porque ninguém sabe o dia e a hora da sua vinda. Por isso, todo cristão deve se preparar dia a dia para se encontrar com o seu Senhor, pois talvez não estaremos vivos no dia da sua vinda, mas a qualquer momento podemos fechar os olhos aqui na terra e então estaremos face a face com o verdadeiro juiz do universo. Mateus 24, 42 a 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Se alguém soubesse que a sua casa seria roubada, então essa pessoa se prepararia, mesmo não sabendo o tempo exato. Que Deus abençoe vocês e que até amanhã, se assim Deus nos permitir.